Meritíssimos e meritíssimos, estamos aqui para mais um vídeo do Toga Voadora. E no vídeo de hoje eu vou fazer aquele resumão dos filmes da Marvel, continuando a história do MCU de onde eu parei no vídeo anterior. Só para recapitular, eu já contei toda a história da criação do universo até a história que chegou no começo do século XXI agora. Bom, o primeiro acontecimento relevante começou em 2005, quando a pesquisa com o soro do super soldado foi reiniciada, com iniciativa da SHIELD, mas ali por meio de incentivos do governo também. E o pesquisador-chefe era o Dr. Bruce Banner, um físico nuclear que depois de fazer muitos estudos com relação à radiação e a reação em seres vivos, começou a pegar os estudos no soro. E essa história não é muito apresentada no filme do Incrível Hulk, mas nos bastidores, nas histórias oficiais que saem da Marvel, nas entrevistas, a gente tem essa noção de que o soro do super soldado foi o que transformou o Bruce Banner no Hulk, porque houve um incidente no laboratório em que o soro, em contato com a radiação, acabou caindo no Bruce e transformou ele na criatura que ele é, o Hulk. E isso inclusive acontece nos quadrinhos, essa questão do experimento, usando radiação com o soro. É assim que dá errado e nasce o Hulk. Assim que acontece o incidente no laboratório, o Dr. Bruce Banner tem a sua primeira transformação ali e acaba entrando em conflito com o exército, e a partir daí ele se torna fugitivo, porque ele não vai se entregar, porque ele sabe que ele vai se tornar cobaia, então ele vai acabar fugindo dali. E o General Ross começa a ficar no encalço dele. E nessa época ele já tinha relacionamento com a filha do General Ross, a Beth Ross, e eles acabam se separando por conta do incidente. E ele acaba se refugiando no Rio de Janeiro, porque ele pensou que na América Latina a chance do governo americano achar ele era muito pequena. Só que então, porém, o soro do super soldado era de extremo interesse do governo americano, então eles não iam deixar ele sair ileso disso, então acabam achando ele e perseguindo. Até que eles trazem um soldado super treinado para perseguir ele e conseguir aprisionar o Bruce e realizar os experimentos com o Hulk. Só que ele vê que não tem como o exército parar o Hulk, até que ele se oferece para usar o mesmo soro contaminado com radiação que atingiu o Bruce, e ele também se torna uma criatura, ele se torna um abominável, e no final eles acabam entrando em conflito, e isso é o final do filme do Incrível Hulk. E acaba com a morte do abominável, e o Bruce novamente entra no novo exílio, porque agora ele sabe que o governo já tá no encalço dele, então ele sabe que ele não vai ter folga, então ele vai ter que fugir e virar nômade, basicamente. Ele sai ao redor do mundo tentando controlar a sua raiva e seus impulsos para não se transformar no Hulk, e ao mesmo tempo ficar sempre oculto do governo. Talvez o evento mais importante e um dos mais conhecidos do público é que em 2008 Tony Stark, seguindo a linha mais armamentista da indústria da sua família, ele vai até o Afeganistão oferecer um novo armamento que ele desenvolveu, só que no meio das vendas, quando ele está sendo transportado de uma cidade para outra pelo exército, ele acaba sendo interceptado e ele é atingido por fragmentos de uma bomba que atinge um veículo onde ele está. E assim que ele é atingido, ele é raptado por um grupo terrorista que, além de manter ele vivo com a ajuda de um cientista que também era prisioneiro deles, inicia um mini laboratório ali pro Tony começar a desenvolver armamentos para eles. Só que nisso, o Tony, junto com esse outro cientista que eles tornaram amigos ali, ele desenvolve o primeiro protótipo da armadura dele, que ele usa para fugir ali do cativeiro e retornar para os Estados Unidos. E assim que ele volta para casa, ele começa a repensar, porque ele vê de perto o que a guerra faz, os grupos terroristas ali fazendo inocentes de prisioneiros, e ele repensa toda a lógica da sua indústria, tanto é que a partir dele ele abdica de produção de arma e foca em desenvolvimento de tecnologia e de energia como um todo. E nisso, ele continua pesquisando a sua armadura até o ponto dele se tornar o Homem de Ferro. E nisso, o Obadiah Stane, que era o vice-presidente, fica muito incomodado com essa mudança de viés das indústrias Stark. Ele já era aliado aos grupos terroristas porque ele queria fomentar a guerra para continuar recebendo com a venda de armas, e ele tem interesse agora nesse novo armamento, que é a armadura. Ele novamente sequestra o Tony, consegue roubar a armadura e o reator Arc, e ele se torna um monge de ferro, usando sua própria armadura. E a gente tem aquele embate entre o Homem de Ferro e o Monge de Ferro. E o mais importante do filme, eu acho que é aquela cena final, quando o Tony Stark se revela pro mundo como o Homem de Ferro. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. É ali pela primeira vez que a humanidade do universo Marvel tem noção de que existem heróis. Os heróis estão começando a nascer ali. Já em 2011, não sei se vocês lembram do vídeo passado, quando eu falei do Anton Vanko, que era aquele pesquisador soviético que fugiu da União Soviética para trabalhar junto com o Howard Stark, que foi traído pelo Howard quando eles juntos desenvolveram o reator Arc, mas o Howard roubou os créditos para ele. O filho desse cara, o Ivan Vanko, ele comprou a vingança e agora ele quer atacar as indústrias Stark e o filho do Howard. Ele quer acabar com a vida do Tony Stark. Parece que ele quer colocar as mãos na tecnologia das indústrias e ele acaba se tornando um chicote negro. Só que nessa época, o outro problema que atingiu o Tony foi que o reator Arc, o protótipo que ele desenvolveu, acabou meio que contaminando o organismo dele. Então aquela radiação do reator estava acabando vazando. Ele começa a fazer pesquisa para conseguir desenvolver um reator que não acabe matando ele. E além disso, a SHIELD está cada vez mais presente na vida dele com o Nick Fury, e agora a Viúva Negra, a Natasha Romanoff, ela começa a trabalhar como secretária do Tony, meio que para ser a guarda-costas dele, para proteger ele dos ataques do Ivan e dos rivais industriais do Tony. E uma outra coisa que é muito importante nessa fase para as indústrias Stark é que o governo estava cada vez mais interessado na armadura, porque era um armamento muito poderoso que não poderia estar em mãos privadas. Então o Tony faz um acordo de ceder um novo protótipo da armadura para algum militar de confiança, que no caso é o melhor amigo dele, que é o Coronel Rhodes. E ele se torna
o máquina de combate. O Tony consegue, usando os desenhos do pai dele, tinham base no Tesseract, ele consegue criar um novo elemento na tabela periódica, que é o Paládio, que além de não contaminar o organismo dele, produz mais energia para a armadura e dá mais poderio para ele. E ainda em 2011, os eventos que a gente vê no filme do Thor começam a acontecer. Naquele início do filme, o Thor ia ser coroado ao trono de Asgard, porque Odin entra no seu sono, e o sono do Odin acontece de eras em eras, que é para quando ele tenta recuperar a sua energia para conseguir ampliar o seu tempo de vida. E Asgard não pode ficar sem o rei nesse período, então o Thor seria nomeado o rei a partir dali. Só que durante isso, os gigantes de gelo ameaçam invadir Asgard, e a cerimônia é interrompida, e Thor organiza um ataque ao reino deles. Só que nisso, Odin vê que não tinha necessidade de agir com tanta brutalidade. E ele sabia que a guerra não é uma coisa boa para um rei que está começando. Então, ele queria que o filho dele fosse por um caminho diferente. E ele acaba banindo o Thor de Asgard, retirando seus poderes de Asgardiano ali, para ele meio que aprender num reino dito mundano, um submundo. Então ele é enviado à Terra e ele começa a ter contato com a humanidade. E o martelo dele, o Mjolnir, ele cai também ali e é um artefato muito importante para toda a história, porque a SHIELD começa a ver que os Asgardianos e os aliens, os seres extraterrestres, estão tendo contato com a Terra a partir dali. Um dos pontos do filme é o Thor tentar recuperar o martelo. E assim que ele recupera o martelo e Odin entende que ele aprendeu a sua lição, ele recupera seus poderes, volta para Asgard e ele descobre que Loki, o seu irmão adotivo, tinha traído a família e estava querendo tomar o poder para se tornar o rei de Asgard. Thor que bane o Loki de Asgard. E acredita-se que ele morreu, porque na verdade ele caiu no espaço e no limbo. Na verdade foi resgatado pela Ordem Negra, que o levou pro Thanos, e por ele ter contato com as joias do infinito que estavam na Terra em Asgard, Thanos acaba nomeando o Loki o novo guerreiro que vai atrás dos seus artefatos de interesse, as joias do infinito. E ainda no finalzinho de 2011, que a SHIELD, monitorando as atividades globais, descobriram que alguns pescadores encontraram um artefato estranho lá na Groenlândia. Eram pedaços da aeronave que o Capitão América afundou junto com o Tesseract. O Tesseract foi recuperado pelo Howard Stark, mas o Capitão América seguiu congelado ali. Eles conseguem acordar ele do seu coma de 70 anos, e a gente tem então a formação definitiva dos Vingadores se consolidando. O Nick Fury sabe que os aliens estão vindo, eles estão monitorando a Terra, eles sabem do Tesseract, a SHIELD tem que proteger isso e eles precisam dos seus heróis. Então a gente tem os eventos que se passam em 2012 no primeiro filme dos Vingadores, que é a invasão à Terra orquestrada por Loki. Ele vem primeiro utilizando energia obscura, o Thanos envia o Loki à Terra para recuperar a joia do espaço, só que para isso ele dá uma joia muito poderosa e útil para ele na missão, que é a joia da mente, que estava dentro do seu cetro, que é o que ele utiliza para dominar o Gavião Arqueiro e o Eric Selvig. Acaba que a gente tem a reunião definitiva dos Vingadores ali e a equipe é consolidada. Pela primeira vez a Terra pode ter os seus defensores mais poderosos ali reunidos. A partir de então a Terra não é mais vista como um submundo, porque ela tem os seus seres superpoderosos que conseguiram afastar a ameaça do Thanos, que estava representada por Loki ali. E no final do filme, Thor leva de volta o Tesseract para Asgard, porque lá estaria mais protegido, e a Terra se vê segura temporariamente, porque a partir de agora meio que todos os portões começam a se abrir. O próximo personagem que vai ter o seu mundo alterado em grandes níveis é o Tony Stark, porque a gente viu a formação dele até aqui enquanto Homem de Ferro, só que o passado dele e toda a arrogância que ele sempre construiu, até a sua mudança de panorama de vida ali no primeiro filme do Homem de Ferro, ela vai culminar na ameaça à sua vida pessoal agora. Seu rival Aldrich Killian, que ele rejeitou lá atrás e não quis trabalhar com ele nas suas pesquisas, ele conseguiu desenvolver o seu trabalho e agora era um rival em potencial para as indústrias Stark, porque utilizando a tecnologia Extremis, que é um vírus que permite alteração do DNA humano, ele meio que começou a se tornar um novo produtor de armas ali. E o exército, com o tempo, começa a se interessar, porque tem uma outra suposta ameaça surgindo, que é o Mandarim, que é uma figura de um terrorista do Oriente Médio. E nisso o Aldrich, na verdade, estava tramando tudo isso para conseguir superar o Tony Stark, fazer uma vingança tanto em nível pessoal quanto em nível científico mesmo, porque ele tinha essa rivalidade, e ao mesmo tempo se consolidar como um dos grandes homens de influência do século XXI. O Tony passa por uma série de transformações, porque ele vai perder a sua casa, vai perder as suas indústrias temporariamente, vai perder o seu acesso à sua tecnologia, e ele vai ficar sem as suas armaduras. Se ele tinha ficado abalado com a invasão alienígena e toda a perspectiva nova de seres extraterrestres atacando a Terra, a partir de então ele viu que ele não tem que saber de tudo, ele tem que ser o herói que ele precisa ser naquele momento. Então ele começa a entender que a armadura não é o mais importante, é o que ele vai fazer com ela, e no final ele consegue derrotar o Aldrich, e ele acaba afundando de vez a produção do Extremis. Então ele conseguiu vencer e acabar com a ameaça terrorista, porque o Mandarim também era só uma figura que o Aldrich criou. Bom, depois que o Thor voltou para Asgard com o Tesseract e com o Loki como prisioneiro, aparentemente os reinos estavam começando a entrar numa paz meio que harmoniosa, só que uma ameaça antiga voltou a surgir, que o Malekith, o rei dos Elfos Negros, novamente ele conseguiu perceber alterações no tecido da realidade provocadas pela joia da realidade. Então ele queria novamente trazer as sombras para o nosso mundo,
pro nosso universo, no caso. E nisso a gente tem novamente uma aliança entre o Thor e o Loki para conseguir acabar com esse inimigo em comum e banir de vez os Elfos Negros da nossa realidade, protegendo a Joia da Realidade, um lugar que eles não mais teriam acesso. No final do filme, após derrotar a ameaça, os Asgardianos entregam a Joia da Realidade pro Colecionador, que é um dos primordiais, um dos primeiros seres do universo que tem conhecimento pleno das joias, e ele poderia muito bem proteger ela ali e não deixar o seu poder novamente causar essa ameaça dos Elfos Negros. E outro fator importante é que o Loki, no final do filme, ele tinha sido dado como morto, só que na verdade a gente descobre que ele baniu Odin de Asgard e ele se tornou o rei. Ele se passou por Odin a partir dali, porque a rainha tinha sido morta, então ele seria o rei definitivo ali. Mas é muito filho da puta mesmo. E o Thor confiou nisso e basicamente foi isso. O Loki termina o filme como o rei de Asgard. Voltando à Terra, acho que a gente tem a maior alteração política da Marvel até então. Porque no Capitão América, o Soldado Invernal, a gente vai ter toda essa descoberta de que a Hydra não estava nada morta e que ela na verdade estava cada vez mais poderosa, só que cada vez mais oculta. Ela estava em todos os governos, em todas as organizações e principalmente dentro da própria S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. não era mais segura. Então o Capitão América ele não pode confiar em mais ninguém. Ele se vê unicamente com a Viúva Negra ali e ainda tendo que lidar com a ameaça do passado, o Soldado Invernal. A pior ameaça que ele teria visto até então. Ele era o soldado perfeito, ele tinha partes mecânicas recompondo seu corpo, ele era talvez mais forte que o próprio Steve. E em paralelo, toda a S.H.I.E.L.D. estava desbalanceada, o Nick Fury foi dado como morto, e a gente tem toda aquela alteração política, com o Alexander Pierce se mostrando o grande traidor da S.H.I.E.L.D., o grande manda-chuva atual da Hydra, e o Capitão acaba descobrindo toda essa trama que a Hydra veio construindo ao longo da Guerra Fria, usando o Soldado Invernal. Eles veem que a Hydra acabou se tornando a própria S.H.I.E.L.D., então não pode mais existir uma organização do tamanho da S.H.I.E.L.D. para fiscalizar todo mundo, e o grande debate do filme é justamente esse. O poder da S.H.I.E.L.D. até onde vai essa questão de organizações ocultas. Basicamente o filme termina com isso, a S.H.I.E.L.D. sendo desmantelada, a Hydra sendo talvez erradicada porque agora as pessoas sabem da sua existência, e o Capitão tendo cada vez mais conflitos internos, porque era o seu melhor amigo se tornando seu pior inimigo. E partindo agora novamente pro espaço, numa galáxia ainda mais distante, a gente tem a história do Peter Quill. Ele era tido como apenas um terráqueo que foi raptado por um alienígena que a gente não sabia o porquê. Basicamente foi amando do pai, mas a gente não sabia que era o pai dele. E o Peter cresceu como um saqueador espacial. Nessa galáxia onde que ele tá, a grande ameaça do momento são os Krees, porque os Krees são uma raça antiga também, tão antiga quanto os Asgardianos, que ela vive em conflito com as outras raças que a cercam, porque eles têm aquele ar de superioridade. Só que o novo Conselho Kree tá buscando a paz entre as espécies, porém um representante da classe antiga, o Ronan, ele não vai aceitar isso. Ele quer destruir Xandar, que é um planeta que tem as relações políticas ali, como se fosse uma ONU intergaláctica. Ele quer destruir todo esse planeta e a sua tropa, que é a Tropa Nova. E pra isso ele quer utilizar uma das joias do infinito, que ele tem pleno entendimento do que é. Que no caso é a Joia do Poder, que ela estava ocultada numa orbe. A grande missão do filme é justamente isso, porque o Peter acaba encontrando essa joinha nos seus saques e ele tenta vender ela, porque é isso que ele quer. Ele não era um herói, ele era alguém que fazia vendas de coisas roubadas ali. Só que a junção de personagens acaba mudando todo esse panorama, porque ele acaba conhecendo Drax, que era um alienígena que teve a sua família morta por Thanos, que era um outro tirano, que na verdade era o grande mandante do Ronan. Ele conhece Gamora, que é a própria filha do Thanos, filha adotiva no caso, porque ele destruía povos e vez ou outra demonstrava sentimentos, porque o Thanos é aquele cara, é o titã louco mesmo. E ela foi adotada por ele, mas nada disso apagou tudo que ele fez pra ela. E a gente tem dois personagens extremamente inovadores e estranhos pro universo Marvel, que é o Groot e o Rocket. Um guaxinim, uma árvore gigante, basicamente. Que o Rocket foi aquele experimento ali mal sucedido, e o Groot, aquela árvore alienígena ali que a gente não entende. A reunião deles nessa mesma galáxia acaba criando uma nova equipe, que são os Guardiões da Galáxia. Eles se veem motivados a perseguir esse objetivo em comum e impedir que o Ronan destrua Xandar e todos os planetas ao redor, para impedir uma nova guerra intergaláctica, e eles concluem toda essa missão deles, destruindo o Ronan, utilizando o próprio poder da joia contra ele, e o filme acaba com a joia do poder ficando na guarda da Tropa Nova em Xandar, nos seus cofres lá, totalmente segura. Só que algum motivo levou o Peter a conseguir dominar o poder da joia do poder, que estava dentro do Orc. Como que o Peter, um terráqueo raptado, poderia ter segurado uma joia sozinho por alguns instantes e dominado o seu poder para canalizar ela? Levanta alguns questionamentos que vão ser respondidos no segundo filme, Guardiões da Galáxia Volume 2, que se passa semanas após o primeiro filme. Nesse filme, é explicado que o pai do Peter, que mandou raptar ele, é o Ego, o primeiro celestial que surgiu no universo, que desde que ele nasceu, ele começou a ter uma série de complexos de personalidade, porque ele se considera o ser perfeito. O plano dele é o quê? Aumentar o seu poder por meio de um filho. Ele queria ter um filho para passar o seu legado adiante. E os dois
terem poder suficiente para dominar o universo, e a dominação que ele queria fazer era no sentido de ele se tornar a consciência múltipla do universo. Ele acha que nenhum ser consciente tem capacidade de guiar a própria vida. Ele quer ser todo o universo. A gente descobre que o Peter, então, carrega esse sangue celestial. Por isso ele conseguiu dominar a Joia do Poder. Então o Peter descobre esse plano do pai dele, descobre que o pai dele provocou a morte da mãe para ele não ter vínculos emocionais com a Terra, e ele acaba confrontando o próprio pai. Junto com os Guardiões, acabam vencendo ele. Só que nesse processo, o Yondo, aquele cara que foi o mesmo alienígena que captou ele, revela os motivos de não ter entregado ele pro pai, porque na verdade foi o ego que mandou o rapto do Peter, e o Yondo acabou criando laços afetivos com ele. Acaba que o Peter entendeu que o Yondo era o seu grande pai no final. E o Yondo se sacrifica para salvar o Peter, porque o planeta do ego é destruído e o Peter não consegue sobreviver sem a atmosfera. Porque quando ele destrói o ego, ele perde o seu poder de celestial, porque era um mantendo o outro ali. Se ele matou o ego, então ele não é mais um celestial em tese. De volta ao núcleo da Terra, no começo do ano de 2015, a SHIELD, como tinha sido desmantelada, ela não tinha mais capacidade de perseguir de fato a Hydra e os seus aliados ali. Então o Tony Stark, que agora era o grande financiador e o grande organizador dos Vingadores, começa uma série de missões para desmantelar as bases da Hydra e conseguir acabar de vez com a organização. Só que a Hydra estava em posse do cetro do Loki. Eles usam um dos poderes da Joia da Mente e conseguem criar duas novas armas, que são os gêmeos Maximoff, o Pietro e a Wanda, Mercúrio e Feiticeiro Escarlate. E durante o ataque à última base conhecida da Hydra, os Vingadores, eles estão já agindo como uma equipe muito bem formada, conseguem com êxito destruir toda a operação ali. E ali a gente tem o primeiro contato da Wanda com os Vingadores, em que ela usa aquela ilusão mental que ela faz no Tony, e ele vê todos os Vingadores mortos por causa de uma nova invasão Chitauri, que a gente não sabe até o momento se é um pura alucinação ou se ela fez ele ver o futuro, porque o poder dela vem da Joia da Mente. A Joia da Mente sabe tudo que vai acontecer, o que aconteceu. Os Vingadores, voltando para sua nova sede, que era a antiga Torre Stark, que agora é Torre dos Vingadores, eles iniciam uma nova discussão. O Tony levanta o ponto de que os Vingadores não são capazes de salvar o dia todas as vezes, então eles precisavam de uma nova forma de proteger o mundo. O Capitão, totalmente contra isso, ele sabia dos perigos de fazer esse tipo de monitoramento prévio, a segurança das pessoas é colocada em xeque, mas o Tony acha que isso é segurança, essa vigilância constante. Então ele propõe a criação de uma inteligência artificial capaz de fazer o que os Vingadores não poderiam fazer. Então ele dá início ao projeto Ultron. E o Tony, junto com o Bruce Banner, utilizando a tecnologia do cetro, da Joia da Mente, eles forjam o que seria a consciência do Ultron ali, com a ajuda do Jarvis, que era a tecnologia artificial do Tony. Só que nisso, o Ultron ele é corrompido pela Joia. E então ele se rebela e acaba escapando ali do controle do Tony. E a partir de então a gente tem talvez o inimigo mais poderoso até então, porque ele estava em todos os lugares, ele teve acesso à internet, ele teve acesso a todo tipo de máquina, e como ele era uma máquina dita perfeita, o ódio dele à humanidade começa cada vez a florescer mais. E ele busca a ajuda dos gêmeos, porque nessa época os gêmeos já odiavam os Vingadores, porque o público em geral odiava os Vingadores. Eles salvavam o dia, mas ao mesmo tempo destruíam as cidades. E, além de odiar os Vingadores por essas ações deles, os gêmeos perderam suas famílias graças às armas do Tony Stark. E o Ultron, se aproveitando disso, cria novos aliados para atacar os Vingadores. Nisso, além da quebra de confiança que o Tony fez na equipe inteira, eles não podem confiar mais em ninguém, porque não existe SHIELD, eles não podem trocar informação com qualquer um, o Ultron tá monitorando tudo ali. Quando os gêmeos finalmente percebem os planos do Ultron, que não era só destruir os Vingadores e o Tony, eles mudam de lado. Assim que os Vingadores conseguem recuperar o cetro ali e entenderem que aquilo é uma Joia da Mente, que o Ultron ia usar aquilo para aprimorar o seu poder, eles roubam o corpo que o Ultron criou e a joia, propõem a criação de um novo ser usando a consciência do Jarvis ali para conseguir criar um ser artificial tão poderoso quanto o Ultron que possa bater de frente com ele. E o Thor, entendendo os poderes ali das joias do infinito, estimula essa criação do Visão. Ele diz aos Vingadores para deixarem acontecer. E nessa hora é criado o Visão. Nesse momento ele vai ser o portador da Joia da Mente e ele realmente se torna um aliado dos Vingadores, porque ele era uma consciência, digamos, boa da Joia da Mente, enquanto o Ultron seria a consciência ruim. Só que como ele tá com a Joia da Mente, o Visão é o mais poderoso. E o grande plano do Ultron era justamente provocar uma extinção na humanidade que nem aconteceu com os dinossauros, o meteoro. Então o plano dele foi erguer Sokovia na atmosfera e lançar contra a Terra. Acaba que eles salvam o mundo, mas de última hora, além do Mercúrio acabar morrendo, muitas pessoas morrem nessa missão extremamente arriscada. Então o governo e os próprios Vingadores começam a questionar as atitudes deles, porque eles agiam meio que descontroladamente e as pessoas pagavam o preço disso. No final de 2015 a gente tem os eventos de Homem-Formiga, que é quando o Hank Pym, ele sabe de toda a tecnologia dele que foi furtada tanto pelas indústrias quanto pelo governo ao longo do tempo. Ele começa a procurar um novo herdeiro pro manto do Homem-Formiga, porque ele sabe que é perigoso as missões que ele quer realizar como Homem-Formiga, ele não é capaz disso, ele não vai arriscar a vida da filha dele. Então ele acaba encontrando Scott Lang, um ladrão que ele tinha certa experiência com isso, ele foi preso por boicote empresarial. E é um filme bem mais fechadinho nisso, nesse negócio do
Hank Pym consolidar um novo Homem-Formiga, dele confiar na sua tecnologia para passar o traje da besta para a filha dele, não tem grande importância para o universo como um todo. Voltando à grande discussão do que são os Vingadores, a gente tem os eventos de Capitão América Guerra Civil. Os governos do mundo começam a temer as ações de heróis que agem de forma independente. Então, eles propõem a criação do Tratado de Sokovia, que é toda uma discussão acerca do que os heróis podem ou não fazer. Então, o Homem de Ferro, todo o rancor que ele tem consigo mesmo por ter criado o Ultron e ter criado essa ameaça toda, ele acaba se submetendo ao tratado e ficando do lado do governo nessa. Só que o Capitão América sabe que essa questão de controle estatal já não estava dando mais certo. Então, acaba que o Capitão América fica contra o tratado e o Homem de Ferro fica do lado disso. E os Vingadores acabam se organizando em duas equipes diferentes, de acordo com suas tendências políticas acerca disso tudo. Só que em paralelo a isso, um agente de Sokovia, que perdeu toda a sua família do ataque de Ultron, e também culpava os Vingadores por isso, que é o Zemo, que não é Barão Zemo, ele é só um agente especial de Sokovia, ele começa a tramar todo um plano pra atacar os Vingadores de dentro pra fora. Porque ele conhece todo o histórico da Hydra, e ele sabe a existência do Soldado Invernal. Então ele começa a se aproveitar de informações que ele tinha pra trazer à tona todo o passado da Hydra e do Soldado Invernal, pra conseguir provocar uma cisão definitiva na equipe. E nisso, ele começa a usar o Soldado Invernal e o controle mental em cima dele para provocar ataques no mundo, para culpar os Vingadores e todas as coisas que circundam ele. Tanto é que ele provoca um ataque à ONU, que isso leva à morte do Rei T'Chaka, que era o representante de Wakanda no Congresso da ONU. Isso leva a passagem de manto pro filho dele, o Rei T'Challa, que agora é o novo Pantera Negra. Toda a discussão acerca dos Vingadores começa a ficar cada vez mais forte em torno da figura do Soldado Invernal, porque ele acabou provocando tudo isso, toda essa violência voltando. E os heróis, alocados em times diferentes, começam a se confrontar, e a equipe totalmente dividida se vê em combates intensos, tanto em nível pessoal quanto em nível de poder, e o filme acaba com novos heróis surgindo, como o Homem-Aranha, que o Tony acabou buscando para conseguir apoio pro seu time, Pantera Negra entrando de vez no universo Marvel, porque agora o Rei T'Challa era o grande representante, ele viu seu pai morrer ali naquele ataque, ele culpava o Soldado Invernal, até ter noção de que o Zemo causou aquilo. Tony e o Capitão América, cada vez mais divididos, porque têm opiniões extremamente contrárias, entram em conflito por isso, o Tony odiando o Soldado Invernal por saber que o Buck causou a morte dos pais dele. Então a gente tem esse quadro final do filme, onde os Vingadores estão divididos, a parte do Capitão América termina o filme presos ou então foragidos, e a equipe do Homem de Ferro é extremamente fragilizada e sem condições de ser realmente Vingadores individualmente. O próximo filme que traz acontecimentos nessa sequência é já o Pantera Negra, porque a hora que o Wakanda fica sem um rei, imediatamente o Rei T'Challa tem que ser coroado. Aí a gente tem todos os eventos ali do passado do irmão do Rei T'Chaka, do tio do Pantera Negra, vindo à tona toda a guerra racial que ele estava buscando trazer para libertar todo o povo negro do mundo da exploração, todo o debate acerca disso, de que o Wakanda tem que ser um reino fechado, tem que ser um reino que vai ajudar as outras nações do mundo. Isso tudo é muito centralizado na figura do Eric Killmonger, que é o vilão do filme, que é possivelmente o melhor vilão do universo Marvel. Ele traz essa questão política, ele traz essa questão da ameaça, que na verdade não é necessariamente um vilão. Ele é uma pessoa com visões extremas de um outro lado da moeda, mas que também, em suas devidas proporções, deve ser ouvido. Tanto é que o Rei T'Challa, assim que é coroado, vence todas as adversidades que se passam no filme do Pantera Negra, ele adota a visão do Eric Killmonger de que o Wakanda tem que ser um reino mais aberto. Ainda em 2016, a gente vai ter pela primeira vez o contato com o lado místico do universo Marvel, que é a introdução de todo o universo do Doutor Estranho. A gente vai ter o acidente dele, que leva aquela busca dele por saídas medicinais alternativas, que ele busca a fé ao invés da ciência, sendo que ele era um cara que pregava a ciência a todo custo. E ele acaba encontrando caminhos totalmente diferentes do que ele estava pretendendo. Ele teve contato com a Ordem dos Mestres das Artes Místicas. Ele acaba tendo contato com as artes de Agamotto. A Anciã começa a treinar ele para ser o novo Mago Supremo, porque ele tem habilidades além do comum. O grande Mago Supremo da nossa era deixou de ser Anciã com a morte dela por causa da traição do Caecilius e se tornou o Doutor Estranho, que ele acaba vencendo o Caecilius e os demais rebeldes da causa dele, que a causa dele basicamente era destruir a humanidade que não era mística. E além de derrotar o Caecilius, ele impede que o Dormammu invada a nossa dimensão. Ele consegue bloquear mais uma vez o Dormammu na sua outra dimensão. São dimensões mágicas além do nosso plano de existência cósmica. É outra divisão espacial que existe na Marvel que tem mais a ver com a magia. E nesse filme, então, a gente é introduzido ao conceito da Joia do Tempo, que é o olho de Agamotto, que está em poder do Doutor Estranho. E como eu falei, a Guerra Civil acabou criando novos heróis. A gente teve o Homem-Aranha se consolidando como herói, porque antes o Peter, depois de ter ganhado seus poderes, ele agia só ali no seu bairro, na sua região. Depois de ter lutado ao lado dos heróis que ele sempre cresceu admirando ali, ele mudou o seu jeito e além disso ele está sendo orientado pelo Tony Stark. Só que é um filme muito fechadinho também, com vilões pequenos, com ações pequenas do Homem-Aranha. Ele não tá ali pra salvar Nova York como um todo, ele tá ali pra impedir um roubo, impedir algum acidente pequeno de acontecer. Mas a gente já tem o
começo do que é o Homem-Aranha, que é esse herói mais urbano mesmo, com uma escala bem próxima da realidade. Pro panorama geral do universo Marvel, ele não tem tanta relevância. E agora, chegando nos últimos acontecimentos antes de Guerra Infinita, a gente chega nos eventos de Thor Ragnarok. Aqui o Thor já tá sabendo que o Ragnarok vai acontecer, porque lá no Vingadores Era de Ultron, a Wanda, antes de se tornar aliada dos Vingadores, ela conseguiu usar os feitiços dela ali, aqueles poderes mentais, pra apresentar novamente aqueles delírios ou seriam visões do futuro. Ela planta no Thor a visão do Ragnarok acontecendo, então ele tá lutando pra impedir isso. As pessoas de Asgard não sabiam que o Odin, que tava ali agindo estranho, era o Loki, mas o Thor já desconfiava, então ele sai em missões pra impedir que o Ragnarok aconteça e principalmente impedir que Surtur, o demônio do fogo, que é o grande causador do Ragnarok, de fato tenha poder pra isso. Então ele destrói o Surtur e traz a coroa dele pra Asgard pra impedir que ele reviva. Quando ele chega em Asgard, ele destrona o Loki e eles vêm à Terra procurando o pai. E nisso o Doutor Estranho, como ele é o grande protetor místico da Terra, ele monitora toda essa atividade. Ele acaba entrando em contato com o Thor e com o Loki e direciona eles até o Odin. Odin revela toda aquela trama do passado obscuro dele, aquele passado de guerra junto com a Hela, revela que ele tem uma filha primogênita. Ele ocultou isso justamente por ter esse passado de guerra que poderia ameaçar toda a paz dos 9 reinos. Só que agora, como é a hora dele morrer, ele já tá aceitando que ele já tá na idade máxima dele, ele vai embora e Hela finalmente pode retornar do seu exílio. Então ela quer dominar Asgard, usar o poder que Asgard dá a ela pra destruir os 9 reinos. A Hela mandando o Thor e o Loki pra fora dos 9 reinos, eles acabam caindo em Sakaar. E a gente descobre que o Hulk, que tinha fugido da Terra no final de Vingadores Era de Ultron, acaba caindo nesse planeta também, que era basicamente um lixão intergaláctico, que todo mundo que tava flutuando ali sem rumo acaba caindo num buraco negro, que é para nesse planeta lixão, que é dominado por outro primordial, que é o primo do colecionador, no caso, o Grão-Mestre. E lá em Sakaar tem o hábito de lutas de gladiadores. Então o Hulk, como aquele gladiador supremo, que ele acabou se tornando por todo o seu poder, acaba sendo desafiado pelo Thor, que é o novo gladiador que chegou ali. E a partir daí a gente tem toda a fuga dos dois e o retorno deles a Asgard para impedir que Hela domine os 9 reinos. Só que para isso, o Thor acaba entendendo que ele tem que destruir Asgard para impedir que ela tenha poder, utilizando a chama viva, que era uma das armas de Odin, para reviver o Surtur e provocar o Ragnarok. E o filme termina então com o Thor, o Hulk, o Loki e os Asgardianos indo em direção à Terra pro Thor, como rei dos Asgardianos, situar o seu povo na nova região. Durante a fuga de Asgard, na hora do Ragnarok, Loki consegue pegar o Tesseract que estava no cofre do Odin. Então, nessa nave tá uma das joias do infinito, joia do espaço. Além disso, a gente termina o filme com uma nave gigantesca abordando a nave dos Asgardianos. Todo mundo já tá apontando isso como o começo do filme dos Vingadores Guerra Infinita, que é quando o Thanos vai abordar eles pra cobrar do Loki a dívida. Mas então é isso, a ameaça do Thanos chegou definitivamente aqui, o universo Marvel foi todo encaminhado para esse momento, então é isso que vai acontecer. Essa grande guerra que a gente está esperando tem 10 anos, tem tudo para dar certo, ou errado, dependendo do ponto de vista. Foi o resumão da Marvel, tudo que era de mais relevante eu falei aqui, foi mais um aquecimento pro filme. Se vocês gostaram, comenta aí, comenta alguma coisa que eu esqueci também, coisa que vocês não sabiam que aprenderam com esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve aí, até a próxima. Sexta, E até sexta, porque vai ter review dos Vingadores. Tchau!